Então acompanhe comigo. Toda vez que você entrar no Pensador, você vai procurar a sua teoria, a sua ética e a sua soteriologia. Esse último nome é bem difícil, mas a gente vai explicar o que é e tem a ver com o vídeo passado. Olá, estamos de novo aqui. Meu nome é Alan Denizar e estamos aqui para alimentar esse canal de filosofia, particularmente fundamentado na filosofia espírita, mas que pretende percorrer todos os grandes pensamentos, ou os principais pensamentos dessa nossa história do pensamento ocidental. No vídeo anterior, nesse conjunto de vídeos introdutórios sobre a filosofia, eu falei a respeito da definição de filosofia como caminho de salvação através dos seus próprios meios e não esperando que um outro indivíduo venha te salvar. Hoje eu vou falar sobre os 3 grandes eixos que fazem de todos os pensamentos filosóficos um pensamento consistente e que acaba por formar uma grande escola de pensamento. É importante a gente entender quais são esses 3 grandes eixos para que toda vez que a gente entrar dentro de uma escola de pensamento, a gente vá atrás desses eixos como recurso didático para encontrar o que é a essência desses pensamentos. Então acompanhe comigo. Toda vez que você entrar no Pensador, você vai procurar a sua teoria, a sua ética e a sua soteriologia. Esse último nome é bem difícil, mas a gente vai explicar o que é e tem a ver com o vídeo passado. Teoria é aquilo que eu conheço do mundo, é o que ele é. Etimologicamente, algumas pessoas defendem que significa ver Deus. Orel, theo, teoria. Esse ver Deus não necessariamente é enxergar o Deus dos cristãos. Como a gente está muito acostumado com o nosso Deus, o Deus monoteísta, aquele que nos tirou do deserto quando a gente estava sofrendo lá no Egito, então sempre quando a gente entende alguma pessoa falando sobre Deus, a gente vai atrás desse nosso Deus cristão. Mas quando eu estou dentro da filosofia, a gente tem que transcender um pouco essa teoria. Deus pode ser, por exemplo, a ordem divina que me circunda. E quando a gente estava na Grécia, a gente entendia o cosmos como sendo essa ordem divina. Independente de ele ter, por exemplo, numa narrativa mitológica, ter sido outorgado por um deus. Na mitologia grega a gente entendia que Zeus havia outorgado a organização cósmica do que me circunda. Quando eu estou me debruçando sobre a teoria, eu estou tentando entender como o mundo funciona, como esse mundo é. Se eu tivesse um jogo e o tabuleiro, eu estava apresentando para vocês na teoria o jogo. O jogo. Ele é composto por esse campo de batalha, por essas peças. O outro momento da filosofia é quando a gente tenta entender as regras do jogo e como as peças interagem entre si. Esse é o momento da ética. Se você for atrás dos livros filosóficos, os livros inclusive didáticos que são utilizados nas escolas, você vai ver que eles se aprofundam na diferença entre ética e moral. Mas, para fins didáticos, a gente não vai dividir ética e moral. Né? No fim das contas, ética tem uma origem grega e moral tem uma origem latina. Mas todas elas acabam falando sobre a mesma coisa. Independente se uma é mais elucubração, é mais pensamento, raciocínio sobre as normas, independente se a outra fala mais das normas em si, do que os homens conseguiram escrever, lavrar, entrar no consenso, independente disso, ética e moral vão girar em torno de um mesmo assunto, que é o assunto das regras do jogo. A gente tem a vida, o tabuleiro dela, os elementos, os personagens, os atores, as instituições que me rodeiam, os elementos naturais que me circundam e como eu devo me relacionar com eles e como eles devem se relacionar comigo. Eu com os outros iguais a mim, semelhantes a mim, eu com as coisas que estão ao meu redor. Teoria, ética e moral e, por fim, soteriologia. Como eu havia dito para você no vídeo anterior, a filosofia ela sempre vai lidar com esse muro que finda as regras do jogo, que finda a vida, é a morte. Soteriologia, que é um capítulo que você vai encontrar mais nas escolas de teologia, são as doutrinas ou as teorias, os discursos que versavam a respeito da salvação.
Salvação no sentido de te livrar da angústia de ser um ser finito, dessa consciência que nós temos que nós vamos morrer um dia. É nesse sentido que nós estamos entendendo soteriologia. As religiões vão entender, geralmente, principalmente as monoteístas, como sendo caminhos que são dados por um indivíduo que está exterior a mim e que me é concedido. Por exemplo, Jesus que vem me salvar, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós não vamos contra-argumentar esse lado. Porém, a gente quer colocar foco, fazer luz sobre esse outro lado que existe dentro da nossa vida, que é quando nós tentamos encontrar o nosso próprio caminho. Quando a gente estiver abordando, principalmente agora, logo no comecinho, em alguns vídeos posteriores sobre a mitologia grega, principalmente na obra clássica de Homero, a Odisseia, vocês vão entender exatamente qual é a diferença entre esse encontrar o seu próprio caminho e deixar que alguém faça com que esse caminho exista e você trilhar o caminho dessa pessoa. Pois bem, então, para você entender a questão da soteriologia, que está diretamente relacionado com a espiritualidade, eu queria te dar um exemplo. Que às vezes a gente se confunde muito entre espiritualidade, soteriologia, caminho de salvação, pensamentos da salvação e moral. Vamos imaginar que você seja um mágico e num passe de mágica você consiga fazer com que todas as pessoas se respeitem umas às outras, respeitem as normas de trânsito, por exemplo, as normas de civilidade, as educações e sejam inclusive um pouco mais generosas. Então, ao lado do respeito das normas, você pode colocar até um pouco de bonança, inclusive de caridade. Vamos colocar caridade no meio. Você não só faz as coisas porque tem que fazer, mas faz as coisas com gosto, com uma alegria. Se todas as pessoas do mundo fizessem isso a partir desse passe de mágica, me responda, elas estariam isentas do sofrimento da velhice? Elas estariam isentas do sofrimento que a morte pode provocar? Pode ser que se você for um cara austero, estoico, vamos usar essa palavra, e você não se importa com a própria morte, mas você deixaria de se importar com a morte daquela pessoa que você ama? Todas as pessoas que estão ao seu lado estão fenecendo ou sofrendo de alguma dor, que por mais que não mate abruptamente, como por exemplo o infarto, mas vai provocando dor nela diuturnamente, o fato de ela respeitar as normas, respeitar a moral e ser boa com outras pessoas, livraria ela ou você que a ama das angústias que essa dor provoca? Muito provavelmente, quase certeza que não. Então as respostas que a moral pode nos dar, as respostas que a ética pode nos dar, não nos livra de ir em busca de um conhecimento sobre a dor e a morte. Tem uma história muito conhecida entre os budistas de uma senhora que havia acabado de perder um ente querido, se eu não me engano era o seu filho, e foi atrás de Buda. E aí, dentro de toda a sua sabedoria, ele é arremessado de compaixão para aquela senhora, abre o seu coração e começa a ouvi-la. Ela vai até Buda e questiona se ele, com todo o seu poder de iluminado, não poderia encontrar um remédio para reaver o próprio filho que havia morrido. Ele disse que com certeza poderia. Que ela fosse na aldeia que estava próximo a eles, e procurasse um grão de mostarda de uma família que nunca tivesse experienciado o sentimento de morte. Ela entendeu que esse grão era mágico, que a partir dele ele poderia fazer uma poção que livraria o seu filho daquele estado cadavérico, e foi correndo em busca do grão de mostarda. Em todas as casas que ela passou, ela procurou pelo grão de mostarda. E procurou especificamente a família que não havia sofrido com o problema da morte. Tempos depois ela volta para o Buda e entende a resposta. Porque em nenhuma das casas que ela passou, a morte esteve ausente para sempre. Em qualquer família, ela encontrava o tal do grão de mostarda. Pode ser um grão de areia, pode ser o grão que for, o grão que você acha que na sua civilização todo mundo vai ter. Um grão de feijão, não importa. O que importa é que, junto do grão mais comum que tem, a morte também sempre esteve presente.
E quando ela começou a ouvir os pensamentos, os discursos, as falas de morte das pessoas, ela entendeu que ela não era a única a se deparar com a morte na vida, que ela não era a única a perder um ente querido e, portanto, que existiam conhecimentos que poderiam consolá-la, não para ter o seu filho de volta, mas para ter o consolo da morte, o livramento da angústia, ou pelo menos uma compreensão que diminuísse mais sua dor e sua saudade. Vê? Então, ela poderia ter sido cortês quando ela vai buscar o grão de mostarda. Ela deve ter sido cortês, batido na porta, pedido licença, respeitado a privacidade de cada casa, respeitado o momento de cada um, o círculo em que as pessoas estavam envolvidos, mas nada disso fez com que ela se livrasse da angústia de ter o seu filho de volta. Então, o importante aqui não foi a moral, não foi a ética com que ela foi atrás do grão de mostarda. No momento que ela foi atrás dessa resposta, ela entrou em um outro universo. Ela entrou dentro do universo da espiritualidade. Ela foi em busca das questões do espírito. Que questões são essas? São as questões últimas de todo o pensamento filosófico. As questões, talvez, do que nós poderíamos denominar de metafísica. As questões que verdadeiramente importam quando nós estamos entrando na filosofia. As questões da morte e do morrer, do ser, do destino e da dor. Obrigado por ter assistido nosso canal. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, comente para que nós possamos conseguir construir todo esse universo que é o nosso pensamento de filosofia.